Eu hoje, nesse culto de Santa Ceia, achei importante a gente conversar sobre uma parábola que tem muito a nos ensinar sobre o nosso relacionamento com Deus, a maneira como nos aproximamos do Senhor. E eu vou tentar aqui nessa noite ser bem pedagógico, essa palavra boa, para a gente se aprofundar ainda mais da maneira como nos relacionamos, da maneira como entendemos o Senhor. E por isso eu quero te convidar a ler comigo Mateus 25, 14. Evangelho de Mateus 25, 14, a parábola dos talentos. Vai estar aí já projetado para você, mas não deixa a sua Bíblia de lado aí não. Pega ela aí e acompanhe comigo. Mateus 25, 14. Parábola dos talentos nos diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. Ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Senhor, nós precisamos da Tua palavra, da Tua instrução, que nesse culto, mais uma vez, o Senhor venha nos ensinar, porque esse é o momento para aprendermos mais de Ti, para que possamos nos envolver e aprender mais do Senhor. Por isso nós pedimos, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Uma coisa é certa no reino de Deus, e algo legítimo que eu posso dizer e afirmar: todos receberam algum dom de Deus. Todo ser humano recebeu um dom do Senhor. As parábolas, elas tinham essa intenção pedagógica. As pessoas que contavam parábolas no contextos contemporâneos de Jesus, era mais ou menos no sentido como os repentistas no Nordeste. Um contava uma parábola, o outro contava outra, e eles ficavam ali numa disputa de parábolas. Essa maneira muito coloquial, leve, de ensinar, de trazer ensinamentos profundos de uma maneira muito simples.
E essa parábola dos talentos, que faz parte do 5º sermão da nova lei, do que Jesus deseja informar aos seus discípulos, a mensagem que Jesus deseja transmitir aos seus discípulos, ela tem ensinamentos de como nós nos relacionamos com Deus. Por isso, nesse culto de ceia, eu chamo a sua atenção para pensar comigo se você às vezes não se relaciona com Deus de uma maneira equivocada, como um empregado aqui presente na parábola. Ela está situada de propósito. Mateus fez questão, porque deseja transmitir aos seus ouvintes, aos seus espectadores, aqueles que vão receber a sua carta, ele deseja transmitir a esses judeus a maneira como eles se comportam diante de Deus. Ela está situada, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver bem aonde está a parábola dos talentos, entre a parábola das 10 virgens e entre a parábola do juízo final. Ali está presente a parábola dos talentos. 3 parábolas que Jesus está anunciando e falando e orientando as pessoas sobre a chegada do reino. 3 parábolas que desejam comunicar às pessoas o reino de Deus. A parábola das virgens, das 10 moças, elas insistem numa intenção, elas têm uma intenção, elas insistem em mostrar o aspecto da vigilância, ou seja, o reino de Deus pode chegar a qualquer momento. A parábola dos talentos, ela traz uma orientação, essa parábola que a gente vai aprofundar hoje. Culto de ceia é oportuno, é quase culto de doutrina, né? Como a gente falava os antigos. A parábola dos talentos, ela vem nos orientar sobre como fazer o reino de Deus crescer. Se na parábola das virgens ele deseja mostrar a vigilância, nos talentos ele vem nos ensinar como fazer esse reino crescer. E na parábola do juízo final, do grande julgamento, pode estar aí aparecendo na sua Bíblia, diz para nós como tomar posse do reino, partindo do princípio de acolher como pequeninos. Uma das coisas que mais influi, que mais toca a vida da gente, é essa ideia que fazemos de Deus. Todo mundo tem uma ideia de Deus. Todo mundo nasce com esse dado sobre Deus, essa vontade de transcender, é o chamado a Deus, é o chamado ao divino. Quando falam que desejam estudar sobre Deus, né? Porque a teologia não estuda Deus, a teologia estuda o ser humano e como o ser humano entende Deus. Por isso temos inúmeras teologias, porque Deus é impossível de ser acessado, é inacessível. Aí agora desenvolveram a teoria de Deus, agora não, mas há muito tempo, a molécula de Deus. No dia que a gente descobrir como é que é Deus, ele deixa de ser Deus, porque a gente passa a dominar. Por isso o ser humano está sempre querendo dar o nome de Deus. Moisés, não, o senhor tem que me dar seu nome, porque quando eu chegar lá no Egito, vão me perguntar seu nome, o que eu vou falar? Eu sou o que sou. Porque quando a gente quer dar nome, a gente quer ter posse. Quando a gente nomeia, passa a ser dono. Então Deus é essa capacidade que o ser humano tem de transpor esse momento. Ele está nos olhando, Ele nos ama, mas a gente faz às vezes uma ideia equivocada de Deus, e Jesus veio nos ensinar. Entre os fariseus, entre os interlocutores de Jesus, qual era o pensamento? O que eles imaginavam sobre Deus? O que eles pensavam sobre Deus? Muitos, e até hoje, imaginam Deus como o quê? Como um juiz severo. Muitos pensam Deus como aquele tirano, um déspota, né? Alguém que está aí nos observando, doido para nos arrancar o couro. Os fariseus imaginavam assim, um juiz severo e um juiz que tratava as pessoas de acordo com o mérito conquistado pela observância da lei. E alguns atualmente também se relacionam com Deus dessa maneira. Eu preciso observar, eu preciso conquistar o mérito para agradar a Deus.
Isso, alguns fazem essa ideia de Deus, mas infelizmente esta ideia equivocada, porque é um pensamento sobre Deus que produz medo, não é? A gente fica pisando em ovos, como falam, né? Com medo de se relacionar, e o medo de se relacionar impede a gente de crescer, impede o ser humano de se desenvolver. Sobretudo aqui, impedia o quê? Impedia com que as pessoas se abrissem para ouvir a boa nova de Jesus. Essa observância rígida da lei está impedindo que as pessoas possam acolher essa nova experiência que Jesus está trazendo, essa experiência que Jesus está comunicando. Elas estão empedernidas ali, fechadas nas observâncias da lei. Jesus está trazendo uma mensagem nova que está dizendo, disse até para nós, que remendo velho não suporta pano novo, alguma coisa assim, odre, né? Velho não suporta vinho novo. Ou seja, Jesus está trazendo uma mensagem nova, mas as pessoas não têm capacidade de observar, porque estão fechadas nesse juiz severo. Este era o pensamento. Para ajudar as pessoas, para comunicar a graça de Deus, para comunicar essa boa notícia, Mateus conta a parábola dos talentos. Vamos recordar a história. Vamos recordar. A parábola conta que um homem viajou. Um homem tinha muitos bens e antes de viajar, ele resolveu resolveu distribuir. Um empregado destrói, né? Mas ele resolveu distribuir os seus bens aos seus empregados. Ele deu 5 para um, ele deu 2 e ele deu 1 talento. E diz o texto para nós que ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Isso é importante você observar. Ele distribui de acordo com a capacidade. 1 talento não era coisa pouca. Eram 34 quilos de ouro. Você imagine hoje quanto vale 1 talento. Não é pouco. No fundo, ele está dizendo aos seus interlocutores, olha, cada um recebeu igual. Mas pastor, não pode ter recebido igual, porque um recebeu 5, o outro 2 e 1. Não, receberam igual. Por quê? Porque cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Como é que eu vou colocar 1 litro de água num copo de 250 ml? Vai sobrar, vai esbanjar. Então ele dá, ele doa, ele deixa de acordo com a sua capacidade. Como é que fica? Quem tem copo grande, tem o copo cheio. Quem tem copo pequeno, também recebe o copo cheio. Aí o patrão viajou, foi para o estrangeiro, e lá ficou por muito tempo. A história tem um suspense, né? A história vem nos desafiar a pensar. Você não sabe qual é a finalidade do proprietário com essa viagem e entregar o dinheiro aos seus empregados, nem sabe como é que vai ser o fim. Então está esse suspense. Como é que cada trabalhador age? Como que cada trabalhador se relaciona? E aí vai apresentando a ideia que cada um tem sobre Deus e a ideia que nós também fazemos de Deus, a ideia que nós pensamos ou como nós imaginamos. Cada um procede de um jeito, cada um trabalha de uma maneira, cada um tem o seu dom, ou seja, cada um tem a sua maneira de agir, cada um tem a sua maneira de pensar. Então não tente ser igual a ninguém, seja você. Por quê? Pior do que enganar os outros é tentar ser uma outra pessoa. Então seja você. Os 2 primeiros trabalham, os 2 primeiros fazem duplicar os talentos, mas o que recebeu 1, resolveu enterrar, resolveu esconder bem, guardar debaixo da terra para não perder. Olha só, ele resolve esconder e guardar o talento para não perder. Nós estamos falando dos bens do reino, dos dons que nós recebemos do Senhor, que são entregues às pessoas, às igrejas, e isso de acordo com a capacidade. Todos nós
recebemos algum dom de Deus, mas as pessoas respondem de maneiras diferentes. Verso 19 ao 23, está a prestação de contas do primeiro e do segundo empregado, e está ali a resposta do Senhor. Depois de muito tempo, o proprietário retorna, resolve acertar contas com seus empregados. Os 2 primeiros dizem a mesma coisa: Senhor, me deu 5 talentos, aqui estão os outros 5 talentos que ganhei. 10. O Senhor me deu 2 talentos, aqui estão outros 2 talentos que ganhei. E o Senhor dá a mesma resposta para esses 2 empregados: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. É a mesma resposta para 2 homens que se dedicaram, que fizeram. Lembra que eu falei com vocês no ensino, no início, que essa parábola dos talentos é como fazer o reino de Deus crescer, e principalmente como fazer o reino de Deus crescer na nossa vida. Como seguir o exemplo de Jesus na parábola da farinha, do fermento, para fazer o reino de Deus crescer. Chega o terceiro empregado, vai prestar a sua conta, e o terceiro empregado se aproxima do seu senhor. O terceiro empregado deve chegar tremendo, né? E geralmente a gente presta contas a Deus desse jeito. Nós nos aproximamos de Deus assim, né? Senhor, eu sabia que és homem severo, eu sei que o Senhor colhe onde não semeou, e que o Senhor ajunta onde não espalhou. Muitos se relacionam com Deus desse jeito, amedrontado. Se aproximar de Deus é temeroso. E aí eu fui enterrar o meu talento no chão. Quantas vezes nós estamos fazendo alguma coisa e achamos que aquilo que estamos fazendo é o certo. Pensamos, ele vai gostar, pelo menos eu vou proteger aqui o talento, pelo menos eu vou guardar o talento que ele me deu, não será roubado. E nos aproximamos de Deus com essa mentalidade do medo, da fuga, da tristeza. Isso dificulta o relacionamento com Deus, isso dificulta se aproximar de uma intimidade com Deus, e a gente chega assim: aqui tens o que é teu, olha, eu fiz aquilo que o Senhor gosta, olha, eu trabalhei dessa maneira porque eu sei que o Senhor se agrada. A gente não ousa dar um passo, a gente não ousa transpor até os nossos limites, e nessa frase que a gente fez a leitura, aqui tens o que é teu, transparece o quê? Uma ideia errada que temos de Deus, e uma ideia errada que é criticada por Jesus, porque o empregado vê Deus como um patrão severo, como um homem duro, e diante de um Deus assim, o ser humano se esconde. Diante de um Deus assim, o ser humano tem medo, e ele se esconde atrás de observar. Ele se esconde atrás de ser assim bem rígido na observância exata, mesquinha da lei, ou até de uma religião hipócrita, de uma religião farisaica, de uma religião que só pensa em cumprir determinados rituais e não ousa se lançar em Deus, que é pura graça e por amor. Ele pensa, esse empregado, que dessa maneira a severidade do legislador, ou a severidade de Deus, não vai poder castigá-lo. Por quê? Porque ele cumpre direitinho o ritual. Ele segue o que foi determinado. E ele pensa que desse jeito não será castigado. Então assim pensavam alguns fariseus, e assim pensam alguns que estão entre nós. Uma ideia equivocada sobre Deus, um pensamento distorcido. Porque na realidade, uma pessoa que vive assim, ela já não crê em Deus.
Uma pessoa que vive com esse medo, uma pessoa que vive tolhida das suas experiências, do que Deus vai punir, como é que Ele vai agir, ela não confia em Deus, ela não ama o Senhor, ela crê em si mesma, ela crê na pura observância da lei, ela crê naquilo que ela consegue cumprir, ela crê nas tarefas religiosas que ela executa, ela crê no jejum que ela faz, ela crê na oração que ela fez, ela crê na quantidade de vezes que ela leu a Bíblia, mas ela não crê, não confia no amor de Deus, ela confia naquilo que ela consegue executar como tarefa religiosa. Então ela se fecha em si, ela desliga-se de Deus para cumprir, para observar bem o que o pastor falou, o que a irmã de oração determinou, e ela não consegue se preocupar com os outros, ela não tem um coração aberto, ela torna-se então incapaz de crescer como uma pessoa livre. É isso que eu tenho falado nessa igreja há tantos anos, como Deus em Jesus mostra essa intenção de que sejamos livres. Lembrei-me até do Salmo 32, verso 19, vou até ler, que fala exatamente, até falei disso no domingo passado no culto: não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, sem capacidade de escolha, sem liberdade. Por quê? Aos quais ele vive com freios e cabrestos e são dominados. Mas Deus nos deu entendimento, Deus nos deu capacidade de crescer com Ele, de se envolver nele. Uma pessoa que vive essa experiência com Deus desse jeito, com medo, observando aquilo que ela consegue cumprir, não é uma pessoa livre. Lutero, na Reforma Protestante, disse de forma lapidar, na verdade, ele coloca assim: na verdade, eu não amava esse Deus que punia e castigava, eu odiava. É isso que Lutero diz, porque ele está com medo, porque ele está achando que Deus estará todo tempo olhando aonde ele falhou, aonde ele errou, e agora eu vou punir. Essa é uma imagem falsa de Deus, porque vai isolando o ser humano, vai matando a fé cristalina, a fé límpida, a fé legítima. Isso vai matando uma comunidade. Por quê? Porque acaba com a alegria, porque empobrece a nossa vida, porque tira a festa da nossa vida. E se tem alguém que gostava de festa, era Jesus, meu irmão. Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Jesus está toda hora procurando uma festa. Temos ao Senhor que nos ama, então a nossa vida é festa. Ele apresenta a resposta do Senhor ao terceiro empregado: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, olha o mínimo que você poderia fazer: entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, ao banco. Quando eu voltar, e aí eu voltar, receberia com juros o que é meu. A resposta do Senhor é irônica. Ele diz: você é um empregado mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei, e que eu recolho onde não semeei, então você é um preguiçoso. O mínimo que você poderia ter feito era ter depositado no banco. Se você não quer trabalhar, deposita no banco, porque aí na volta eu receberia com juros o que me pertence. O terceiro empregado não foi o quê? Coerente. E o que mais encontramos é uma imagem e uma fala de incoerência das pessoas a respeito de Deus, porque ele não foi coerente com a imagem severa que ele fazia de Deus. Se Deus é assim, tão rígido, tão duro, por que você guardou, escondeu? Por que não colocou no banco? Se ele tinha a imagem que Deus era desse jeito, colocasse no banco. Então esse terceiro empregado, e assim também serve para nós, ele sai condenado, não por Deus, mas pelo quê? Pela ideia errada que tinha de Deus, pela ideia equivocada que tinha de Deus, que o deixou medroso
e mais imaturo do que deveria ser, de uma religião que infantiliza as pessoas, que bota as pessoas cabisbaixa, num canto. A gente sai condenado não é por Deus, meu irmão. A gente sai condenado é por uma imagem distorcida que temos de Deus, que não é a imagem que Jesus nos mostrou. Deus espera de nós coerência. Para de achar que o teu sofrimento é fruto do teu merecimento. Pare de achar que Deus está aí te cobrando a conta, porque a maneira de Deus agir é diferente da nossa. A justiça de Deus não usa a nossa régua. A gente faz justiça para esperar compensação. Estou fazendo para depois receber. Isso é um absurdo. Deus não usa essa régua. A justiça de Deus tem por base o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Então, não é possível ele ser coerente com essa imagem de um Deus severo, uma imagem que está associada a um ser duro, arrogante, que retribui de acordo com o nosso erro, com a nossa falha. Imagine viver com um Deus assim. Uma imagem equivocada de Deus, quando nós pensamos um Deus desse jeito, dá medo, desumaniza. Uma imagem de Deus dessa maneira paralisa a vida. Não é isso que Deus deseja para você, não é isso que Deus deseja para a nossa igreja. Temos, sim, um Deus amoroso, um Deus que nos ajuda nas nossas iniciativas, nos nossos projetos. O que Deus não quer é que você fique parado esperando a vida passar. É hora de levantar, retomar a vida e trabalhar para que esse fruto, para que esse talento, para que esses talentos cresçam. A palavra do final do Senhor esclarece a parábola, porque Deus ele vai sempre nos esclarecer. Quando estamos com o pensamento equivocado, quando estamos em dúvidas, converse com o Senhor, vá para os evangelhos. Eu falava com uma pessoa essa semana, como é que eu vou entender a Bíblia? Você vai para os evangelhos e a partir do evangelho você começa a entender a Bíblia, porque Jesus é esse marco zero, esse núcleo, essa chave que nós temos para ler toda a palavra de Deus. Eu vou para o evangelho e a partir do evangelho eu coloco os óculos de Jesus e passo a compreender a Bíblia. Então, é o Senhor que vai nos esclarecer, é o Senhor que vai nos dar entendimento. O Senhor manda tirar o talento daquele que tem 1 e dar àquele que tem 10. Por quê? No verso 9, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O Senhor é que manda tirar e dar aos 10. É uma chave que esclarece toda a parábola. É uma fala do Senhor da parábola que esclarece tudo. Na realidade, esses talentos, vamos botar entre aspas, o dinheiro do patrão, são os bens do reino. Que não é a quantidade de membros que tem numa igreja, que não é a quantidade de CDs que um músico famoso gravou, que os talentos do reino, os bens do reino, não é a quantidade de congregação que uma igreja tem ou em que lugar do mundo que ela está. Os talentos do reino não é a quantidade de missionários que uma igreja formou. Os talentos, os bens do reino são o amor, o serviço, a partilha. Estes são os bens do reino. Foi isso que o Senhor nos deu. Está lá nos Gálatas, Paulo escreveu aos Gálatas os frutos do Espírito. Estes são os bens, estes são os talentos, e é isso que precisa crescer, e são oportunidades que Deus tem nos dado, como estamos no mundo para fazer esses bens do reino crescer. Tudo aquilo que faz crescer e revelar a presença de Deus no mundo, e nós às vezes estamos brigando por tanta coisa, as igrejas, distorcendo a mensagem do evangelho que é tão simples, e a gente possa pregar essa mensagem para que o reino de Deus cresça entre nós. Quem se fecha em si com medo de perder pouco que tem, esse vai perder até o pouco que tem, porque fica restringindo, guardando,
mas é a pessoa, a igreja, que não pensa em si, mas se doa para os outros, se doa para o próximo, que está a serviço do Evangelho, essa cresce, essa recebe de volta, de maneira inesperada, tudo que entregou, recebe muito mais. É assim que funciona, essa é a lógica do reino. Jesus disse isso aos seus discípulos: perde a vida quem quer segurá-la, ganha a vida quem tem coragem de perdê-la, de gastar-se, de doar-se. É aí que a gente encontra sentido para a nossa existência, a doar-se ao próximo, amar o próximo, ser educado com as pessoas, ser generoso com as pessoas. Esses são os bens do reino, e é isso que faz o Evangelho crescer, porque a moeda do reino de Deus é diferente. Não há diferença entre aqueles que recebem mais e os que recebem menos. Todos têm o seu dom, de acordo com a sua capacidade. Principalmente naquela época, numa época que não existe o porquê de ficar frustrado e achando que não conseguirá realizar nada. Nessa parábola o Senhor revela que todos receberam alguma coisa. Você que me ouve, todos receberam alguma coisa. Portanto, não há motivo para se sentir desprestigiado, sem oportunidade, sem condições. Não, todos nós recebemos algo de Deus. O que importa, meu irmão, minha irmã, é que esse dom seja colocado a serviço do reino de Deus. O que importa é que faça crescer os bens do reino e que esses dons sejam partilhados para todos nós. Às vezes você faz alguma coisa, tem um gesto de generosidade, de acolhimento, socorre alguém, e depois essa pessoa te abandona, esqueceu de você, está lá elogiando o outro na rede social, esqueceu de você. Por quê? Pense sempre nisso. Você não fez por conta dela, você fez porque são os bens do reino que têm morada no seu coração. Então você não faz esperando em troca. O que você espera é que os bens do reino cresçam. A chave principal dessa parábola não consiste em fazer render, em produzir talentos, mas sim se relacionar com Deus de maneira correta. Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Não, Deus é graça, Deus é amor. Os 2 primeiros empregados não perguntam nada, porque não procuram o próprio bem-estar, porque não guardam para si, porque não se fecham, porque eles não fazem cálculos. Esses 2 empregados, eles não fazem conta, eles não medem a amizade, o relacionamento com as pessoas pela lógica da troca, da competição, mas eles se doam, e com maior naturalidade, quase sem se dar conta, sem procurar mérito, sem procurar o lucro, sem procurar ter de novo, começam a trabalhar para que o dom do reino de Deus cresça, e vai crescendo e recebem em dobro. O terceiro tem medo, por isso não faz nada. Vocês podem já vir para cá, por favor, e por isso não recebem, não faz nada, porque o medo às vezes nos paralisa, o medo de ser frustrado de novo, o medo de ser traído de novo, o medo de passarem para trás, o medo de fazer você tropeçar de novo, e isso a gente vai paralisando, o medo de não se relacionar porque já se decepcionou, e isso vai fazendo a vida paralisar. De acordo com as normas antigas, ele até estava correto, porque ele manteve-se dentro das exigências, ele cumpriu o que era para ser cumprido, não perdeu nada, mas também não ganhou nada, por isso perdeu até o que tinha. Colocar-se à disposição de Deus é se arriscar. Colocar-se à disposição de Deus é se arriscar a amar, ser passado para trás e continuar sendo generoso. Por quê? A sua preocupação não é o seu bem-estar, mas que o reino de Deus cresça. Quem não corre o risco na vida, não vence. Quem não corre risco na vida, não supera dificuldades, e de acordo com a parábola, perde até o reino. Como é que ele finaliza? Lançai fora o servo inútil.
Ser lançado fora é um modo de falar de uma parábola que usa metáforas, que tem linguagens diferentes, mas é um jeito de falar de uma vida. Lançar fora, se perdeu, é uma vida que perdeu completamente o sentido, que está paralisada, que está estagnada. É hora de retomar a vida, é hora de fazer esses talentos crescerem abundantemente, é hora de fazer o reino de Deus crescer na sua vida. Doe-se, arrisque-se, e você verá como há de receber de volta. Como é bom, eu ouço várias vezes as pessoas comentam comigo, aí eu fui em tal lugar, fiz uma visita, eu achei que eu ia fazer o bem para aquelas crianças, mas eu fiz para mim. Doe-se, arrisque-se, faça os bens e os talentos do reino crescer, amor, benignidade, domínio próprio, paz, e você verá, e você vai encontrar o que é a felicidade na vida. Amém?